Tarde, boa noite. Na conversa anterior, a gente falou sobre linearização e como que a gente faz para, a partir de uma representação não linear, uma função maluca x ponto igual a f, tendo esse f qualquer coisa não linear cosseno, quadrático, enfim, fazer para obter uma representação linearizada, ou seja, obter uma matriz A constante, de forma que essa dinâmica linear, os estados que são solução dessa dinâmica linear, sejam o mais próximo possível dos estados originais. E a gente vê os procedimentos, pontos de equilíbrio, que são os pontos onde o sistema fica parado, derivadas nulas, cálculo do jacobiano, e como que a gente usa esses elementos para construir a matriz A. Aí fica uma pergunta, para que a gente pode usar essa representação linearizada? Uma coisa que a gente conversou, ou que eu falei, porque a gente não está conversando, é como que obter a representação linearizada do sistema permite simplificar bastante a análise em sistemas não lineares, com o preço que a gente paga, que a representação fica só local. A gente só tem uma validade muito próxima no ponto de equilíbrio. Quando a gente sai do ponto de equilíbrio, principalmente por causa da, da, da que a gente despreza o resto da representação da série de Taylor, ou seja, a gente só fica com um termo de ordem 1, a gente usa o ponto de equilíbrio zero, o elemento de ordem 0, de ordem 1 mantém, o de ordem 2 para frente a gente ignora. E isso faz com que a gente perca a representatividade aquela representação linear fica válida somente localmente. Mas tudo bem, isso já é um começo para a gente começar a entender, pelo menos qualitativamente, como funcionam os sistemas não lineares. E aí fica a pergunta, o que a gente pode fazer em termos de análise de estabilidade? Será que a análise dos autovalores da matriz A, da representação linearizada, tem alguma coisa a ver com a análise da estabilidade do sistema não linear? E a resposta é sim, a gente pode usar bastante. Por exemplo, quando a gente olha aqui o pêndulo mesmo, pêndulo simples, a gente tem os dois pontos de equilíbrio, ponto 0, 0, que é o pêndulo que está na posição lá embaixo, e o ponto π0, que o pêndulo está lá em cima, supondo que é uma barra, não que seja um fio é, que, é, todo molão. Quando a gente olha essa matriz aqui, a gente percebe que essa matriz possui autovalores com parte real negativa. Na verdade, se a gente for analisar os autovalores, tá, vamos vir aqui no octave, vamos supor que A é 0, 1, menos 10 e menos 1. Né? Quando eu pego os autovalores da matriz A, eles possuem parte real negativa. Eles têm uma parte imaginária e a parte real negativa, que é estável. O que faz sentido, porque o pêndulo lá na posição para baixo, posição de repouso lá embaixo, se você der um petelecozinho nele, ele vai voltar para a posição original. Ele vai voltar oscilando, inclusive. Né? Então, ele é estável e é oscilatório, que tem a parte imaginária, que condiz com a nossa análise do sistema linear. Por outro lado, quando a gente analisa aqui em cima, quando o pêndulo está na posição π0, quando está na posição π0, quando ele está lá em cima, eu olho os autovalores dessa matriz linearizada, Eig de A igual a 0, 1, 10 e menos 1, é isso? Eig de A. Os autovalores, eu tenho um autovalor positivo e um autovalor negativo. Por causa desse autovalor positivo, esse sistema ele é instável. De fato, se ele estiver na posição lá em cima e eu der um petelecozinho, ele vai cair. E ele vai parar no outro ponto de equilíbrio. Então, em relação àquele ponto de equilíbrio lá em cima, ele é instável. Então, perceba que aqui eu tenho um ponto de equilíbrio estável, e aqui eu tenho um ponto de equilíbrio instável. Diferente lá dos sistemas lineares, em que a gente falava que o sistema como um todo era estável, o sistema como um todo era instável, a gente tem que falar aqui em termos de pontos de equilíbrio, que o próprio pêndulo, que é um sistema simples, ele, se a gente analisar em relação à posição lá embaixo, ele é aquele ponto ali é um ponto de estabilidade, e o ponto lá em cima é um ponto de instabilidade. Quando eu olho, então, o plano de fase dele, que é uma representação do plano de fase, né? Eu tenho, esse aqui é o ponto da origem, o pêndulo lá embaixo. Então, você vê que trajetórias convergem para ele, é um ponto de atração, é um ponto de estabilidade. E esse ponto aqui, que é o ponto π0, é o ponto de instabilidade, que as trajetórias estão fugindo dele. Tá, tem uma trajetória que está vindo, mas já a gente fala dele. Ok, muito bem. Então, sim, a gente pode usar os autovalores da matriz
linearizada a cada ponto de equilíbrio para determinar como funciona a estabilidade naquele ponto de equilíbrio. Tá? Se tiver autovalores com parte real, todos os autovalores com parte real negativa, então ele é estável. Se tiver um único autovalor com parte real positiva, ou mais, né, mas basta ter um autovalor com parte real positiva, ele já é instável e acabou. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, que quando a gente faz essa análise é somente válida próxima do ponto de equilíbrio. Ok? Quando a gente foge do ponto de equilíbrio, quando a gente está longe do ponto de equilíbrio, essa análise já não é válida. A gente já tem uma perda de representatividade, já não quer dizer nada para a gente. Então, a gente só está vendo de fato o que está acontecendo muito próximo do ponto de equilíbrio. Eu não tenho como dizer que, colocando nesse ponto, ele vai tender para esse ponto. Eu não sei dizer, só com essa análise de sistema linearizado. Preciso de ferramentas mais avançadas para isso. Ok? Muito bem. Quando especificamente a gente analisa sistemas de duas dimensões, como é o caso desse sistema, a gente pode fazer até uma análise um pouquinho mais criteriosa, dar outros nomes bonitinhos para esses pontos de equilíbrio com base na estabilidade. Isso ajuda a gente a entender alguma coisa, caracterizar um pouco melhor. Tá? E a gente separa dessa forma. Não só dizendo se o ponto ele é estável ou instável, mas dizendo se ele é um nó, estável ou instável, foco, estável ou instável, ou até um ponto de célula. Quando ele é um nó é quando todos os autovalores possuem só parte real. Aqui eu estou falando só de sistemas de ordem 2. Ok? Então, quando eu falo todos os autovalores, são 2. Autovalores somente tem parte real, não tem parte imaginária, ou seja, não há oscilação. Quando não há oscilação, a gente chama de nó. Nó estável quer dizer que a trajetória pega, por exemplo, esse plano de fase é o plano de fase deste sistema maluquinho aqui, que possui esses 4 pontos de equilíbrio e é um sistema de ordem 2, tem duas variáveis de estado. Quando eu analiso os autovalores das matrizes linearizadas, aqui tem as matrizes linearizadas, eu vejo, por exemplo, que em torno do ponto 0,2, a minha matriz A é essa aqui, então os autovalores são menos 3 e menos 2. Como é triangular, posso usar só os elementos da diagonal principal. Menos 3 e menos 2. Que é todos os autovalores apenas parte real e são negativas, que é esse ponto que está aqui. Então a gente diz que esse ponto é um nó estável, quer dizer que as trajetórias estão sendo atraídas por ele, porque é um ponto de estabilidade, é estável, todo mundo é negativo. E por não ter parte imaginária, as trajetórias chegam direto nele, chegam convergindo diretamente nele, por isso ele chama de nó. Quando o nó instável, é mais ou menos esse caso aqui, em que as trajetórias estão saindo diretamente. A instabilidade não tem vão embora de maneira direta. Diferente do foco, eu tenho termos imaginários nele, porque daí eu tenho comportamentos oscilatórios. Então o foco estável, ele está convergindo de maneira oscilatória, é esse caso aqui. Ele está convergindo, esse aqui é outro sistema, nada a ver. Ele está convergindo de maneira oscilatória. Ele está vindo, e em algum momento ele tende ali, oscilando. Então o foco é estável. É um ponto de estabilidade, então vai tender ele, só que a gente dá esse nome mais bonitinho aí. É uma possibilidade. E o foco é instável, se ele é instável, ele sai de maneira oscilatória também. Ele, pelo menos, próximo ao ponto de equilíbrio, ele oscila até embora. Ok? E no caso do ponto de célula, o que é um ponto de célula? É quando eu tenho autovalores com parte real positiva e parte real negativa. Lembrando que são sistemas de ordem 2 que eu estou analisando aqui, então um autovalor com parte real positiva e outro autovalor com parte real negativa. Então a gente chama de ponto de célula. Por que esse nome? E na verdade eu estou falando essa questão de foco e nó para chegar nesse ponto. Por que é interessante ponto de célula? Para entender um pouco melhor o plano de fase e o sistema não linear. Nesse caso, por exemplo, olha esse ponto aqui, que é o ponto menos 3, menos 4. Ele é um ponto de célula, porque os autovalores, eu tenho um autovalor positivo e um autovalor negativo. Quando eu olho a matriz linearizada, eu tenho essa matriz que claramente tem autovalor positivo e negativo. Brinks. Vamos ver os autovalores dele. Então, autovalores de 9 menos 3, 4 menos 2, 7 e menos 0,7. Então, ele é um ponto de célula, tem um ponto de valor positivo e negativo. O que isso implica? Quando a gente olha no plano de fase, esse aqui é o ponto de célula, a gente percebe que esse ponto ele está dividindo o meu plano de fase em duas regiões. Uma região em que ele vem para cá, aqui parece essa loucura que meu sobrinho desenhou, porque
isso é coisas do Octave quando ele faz o plot, tá? Que quando eu olho o sistema, cadê o sistema? Tô perdidaço. Aquela reta x1 igual a menos 1 é quando eu tenho essa singularidade aqui, né? Uma divisão por zero, então é por isso que ele fica malucaço, tá? Então ignora. O importante aqui é o volta de célula que está dividido a região em duas partes. Por que isso acontece? Vamos dar uma analisada em sistemas lineares quando a gente tem um alto valor parcial positivo e outro parcial negativo. Vamos pegar esse sistema aqui, que é um sistema linear, bonitinho, e que tem outros valores 2 e menos 1, ou melhor, 1 e menos 2. Ok? Quando eu calculo a exponencial desta matriz, para calcular a matriz de transição, né, que no caso é a exponencial dessa matriz, né, por que eu faço isso? Porque a solução quando a gente viu lá em sistemas lineares, a solução da equação de estados é a exponencial da matriz vezes as condições iniciais. Então vai dar a exponencial de matriz, que vão aparecer as exponenciais dos autovalores, como esperado. É por isso que a gente precisa de autovalores todos negativos, porque daí eu vou ter só exponenciais negativos, que é um elemento que vai para zero. Quando eu tenho um autovalor positivo e um negativo, o que acontece? Se eu pegar um x0 muito específico, no caso, se eu pegar, por exemplo, x0, que é no caso o estado inicial 0,1 e menos 0,2. Quando eu multiplico, eu jogo aqui o 0 e menos 0,2, multiplico nessa matriz aqui, o que eu obtenho? Só um comportamento estável. Ok? Essa é uma condição inicial muito específica que não faz aparecer os modos instáveis, o exponencial de t, neste caso, na solução do meu sistema. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho um conjunto de condições iniciais em que meu sistema é estável, que como eu tenho um modo estável, que é o exponencial negativo, e um modo instável, que é o exponencial positivo, vão existir condições iniciais, um subconjunto, no caso aqui é o sistema de ordem 2, e eu só tenho um autovalor negativo, quer dizer que vai ser uma linha, uma coisa unidimensional. Uma linha em que as trajetórias vão ser estáveis. Ok. É o que aconteceu nesta região aqui. Eu vou ter algumas condições iniciais, no caso, condições iniciais que eu arbitrei mais ou menos próximas dessa linha pontilhada. Arbitrei não, calculei, mas já eu falo porque que está meio arbitrado no final das contas. Em cima dessa linha aqui. Então, pontos em cima dela, que nesse exemplo aqui são pontos são irracionais, então nem consigo numericamente definir esse ponto, né? Mas se eu conseguisse colocar exatamente um ponto aqui em cima, ela iria vir para o ponto de equilíbrio. E se eu colocasse aqui também, ele iria vir para esse ponto de equilíbrio. E por que isso me causa uma separação no plano de fase? Por que eu não posso ter uma trajetória daqui vindo para esse lado de cá, ou uma trajetória daqui vindo para o lado de cá? Porque trajetórias no plano de fase não podem se cruzar. Vocês percebem os planos de fase que a gente viu, tirando essa loucura aqui, mas nunca pode se cruzar. Porque vamos supor que duas trajetórias se cruzem. Então vamos supor que eu tenho aqui meu plano de fase, olha que didático, usando Draw, porque não tem Paint aqui no Linux. Vamos supor que eu use, que eu tenho uma trajetória, então, por exemplo, uma trajetória vindo aqui e outra trajetória vindo aqui e as trajetórias se cruzando. Vamos supor que isso pudesse acontecer. Porque a gente demonstra é uma demonstração, na verdade, por blá blá blá, por contra-exemplo, mas blá blá blá, de por que isso aqui não pode acontecer. Beleza, vamos supor que a gente tem esse cruzamento. O que aconteceria nesse sistema? Para onde esse sistema evoluiria, seguindo qual das duas trajetórias, caso eu começasse exatamente nesse ponto de intersecção, nesse ponto em que eles se cruzam? Ele iria para cá ou iria para cá? Se pudesse ter cruzamento, a gente teria essa incerteza, poderia ou ter essa incerteza de qual das duas trajetórias ele iria, ou a gente teria que isso não acontece em sistemas determinísticos. Sistemas determinísticos ele sempre vai seguir uma trajetória bem definida, mesmo caóticos. Lembrando aqui que sistemas caóticos não são sistemas aleatórios. Tá? A definição é bem mais embaixo, não vou falar aqui, mas a definição é bem mais embaixo. Então, sistemas determinísticos, que é o nosso caso, não tem nenhum elemento de aleatoriedade, ele
tem que seguir uma trajetória bem definida. Tá? E também não é o caso do sistema ter duas soluções. A gente ainda tem um vídeo sobre análise de unicidade de existência de soluções. Eu estou supondo que a solução é que eu tenho uma única solução, tá? Que eu satisfaço as condições de Lipschitz, enfim. Então, ele não poderia, de uma única condição inicial, seguir todas as trajetórias ao mesmo tempo. Não poderia ter duas soluções simultâneas também. Então, quando eu tenho sistemas dessa forma, sistemas, modelos de sistemas não lineares baseados principalmente em sistemas físicos, em que eu tenho unicidade de soluções e eu estou trabalhando com sistemas determinísticos, então as trajetórias nunca vão se cruzar. Então, isso aqui nunca vai acontecer. Então, uma trajetória aqui nunca vai poder passar para o lado de cá, e outra trajetória aqui nunca vai poder passar para o lado de cá. É por isso que pontos de célula em que eu tenho no caso do sistema 2D, eu vou ter uma linha convergente, uma linha que converge, faz uma convergência aqui, essa linha vai separar o meu plano de fase em dois, ok? E se fosse 3, eu teria, no sistema de ordem 3, eu tivesse dois autovalores negativos, então eu teria uma superfície separatriz e assim por diante. Vou ter esse elemento. E isso aqui ajuda bastante a gente entender um pouco melhor o plano de fase. Como a gente até agora só está entendendo como funciona um sistema muito próximo dos pontos de equilíbrio, é legal a gente ter esse elemento que permite uma análise qualitativa um pouco melhor do plano de fase. Então, se eu estou separando em dois lados, então as trajetórias para o lado de cá vai ter um comportamento, para o lado de cá vai ter outro comportamento. Nesse caso aqui está indo para o rabisco, nesse caso está indo para o infinito. Aqui também vai para o infinito, tá, gente? Entenderam? Então, essa que é a ideia do ponto de célula. E não coincidentemente, a linha que separa aqui, ela segue, quando eu tenho aqui o sistema 0, 1, 2 e menos 1, né? Eu vejo os autovalores dessa matriz, eu vejo que os autovalores relacionados, que os autovetores, que é essa coluna, relacionado aos autovalores estáveis, no caso esse autovalor aqui, esse autovetor relacionado a esse autovalor, condições iniciais que seguem a direção desse autovetor, deste vetor aqui, começando próximo do ponto de equilíbrio, ou seja, eu pego o ponto de equilíbrio, que neste caso aqui desse sistema linear é a própria origem, ok? Então, o ponto de equilíbrio aqui é a origem. E o autovetor relacionado àquele autovalor estável, são todos os vetores em que o segundo elemento é menos duas vezes o primeiro. Então, aqui vai ser, por exemplo, A, e aqui fica menos 2A. Por isso que eu tinha escolhido, nesse exemplo, esse elemento inicial, A menos 2A, que é o autovetor relacionado àquele autovalor estável. E quando eu traço esse vetor A menos 2A, que é mais ou menos essa linha aqui, ok? Mais ou menos essa linha aqui, respeita o meu pente, ok? Então, ela seria uma reta separatriz do meu sistema. No sistema linear, a gente pode falar de reta separatriz. No sistema não linear, como a gente está usando a informação linearizada, de novo, essa é uma informação que é restrita muito próximo do ponto de equilíbrio. Então, a gente vai ter a curva separatriz, o elemento separando o plano de fase em dois. Próximo do ponto de equilíbrio, seguindo esse autovetor. Mais longe dele, pode ser que siga uma curva completamente distinta. Como é o caso do pêndulo. Aqui eu tinha falado no comecinho que eu tenho essa curva aqui que está convergindo para esse ponto de célula. A gente viu que o ponto em que o pêndulo fica para cima é, na verdade, ponto de célula. Eu tenho um autovalor positivo e negativo. E, de fato, eu tenho uma curva aqui, uma trajetória, em que vai convergir diretamente para esse ponto de célula aqui. O que isso quer dizer? Que eu vou ter condições de posição e velocidade inicial muito específicas, de forma que o pêndulo naturalmente vai parar lá em cima. Mas a gente fisicamente consegue ter essa noção que é muito difícil dar um peteleco super bem dado, né, ou no meu pêndulo para ele poder parar na posição lá em cima. Tá? Então, essa é a análise de sistemas linearizados. Então, agradeço e até a próxima. Bom,
Bom, eu tinha desligado, mas eu esqueci de falar um último caso, que é o caso em que eu tenho pelo menos um autovalor com parte real nula. Neste caso, a gente não consegue determinar a estabilidade do sistema não linear pela sua representação linearizada, ok? Quando a gente tem o sistema linear bonitinho, a gente tem os termos de marginalmente estável, estabilidade marginal, mas eles não se aplicam para sistemas não lineares. Não que não exista o conceito de estabilidade marginal. Na verdade, a gente não usa esse termo mesmo. A questão é que, quando a gente tem, por exemplo, autovalores aqui, que eu tenho parte real nula, que são, por exemplo, eles logo em cima desse eixo imaginário. Percebam que ele está super em cima do eixo imaginário. Okay? Eles vêm... O argumento que eu vou dar aqui não está absolutamente correto. Ele é mais um mnemônico para a gente entender o que acontece. Mas lembra que os autovalores, o sistema linearizado vem de uma aproximação. Então, os autovalores são aproximados. É como se, próximo do ponto de equilíbrio, eles estão aqui, né, em cima do eixo imaginário, parte real nula. Só que quando eu saio um pouquinho próximo do ponto, eu posso ter uma perturbação sobre esses autovalores. Ok? Perturbação que vem por causa dessa aproximação. De novo, isso não é correto, porque a gente saindo do ponto de equilíbrio, a gente não tem nem autovalor, não faz sentido para a gente autovalores, mas é só mnemônica, como se, pensa assim, que é como se tivesse uma perturbação, e eu não sei se essa perturbação vai levar os autovalores para o lado estável do meu plano ou para o lado instável do meu plano. Então não dá para dizer, que bonito, não dá para dizer se esse ponto de equilíbrio ele é estável ou instável. Por exemplo, claro disso, esse sistema aqui, que quando eu faço análise de estabilidade, a matriz linearizada jacobiana é simplesmente 0, 0, 0, 0, tudo zero. Isso quer dizer que, em tese, o sistema ficaria estático, ficaria parado em qualquer ponto ali próximo. Se x ponto é igual a zero sempre, né? Todos os autovalores nulos, o sistema linear quer dizer que seria um ponto. Não tem dinâmica, basicamente. Só que quando eu olho o plano de fase desse sistema, eu percebo que o ponto 0, 0, que é o ponto que está aqui, ele é um ponto de estabilidade. Ele está convergindo as trajetórias. Só que eu não tenho como saber isso sem olhar esse plano de fase. Eu não tenho como saber se vai ter esse comportamento estável ou não, só analisando os autovalores. Então, quando a gente tem pontos de equilíbrio com parte real nula, eu não tenho como caracterizar a estabilidade só olhando os autovalores. Eu tenho que olhar o plano de fase, tenho que fazer uma análise mais aprofundada. Ok? Então é isso, agradeço, muito obrigado.